Aí o médico chegou pra mim e falou assim: Cláudia, você tem um glioblastoma. Se você procurar no Google, aí, rapidinho, vai estar escrito que glioblastoma, quando você descobre, você tem normalmente 30 dias, 40 dias de vida. Quando você descobre. Ele começou a parabenizar as mães, falar das mães. Aí ele falou uma coisa assim, que eu acho que aquilo ali foi a resposta que eu precisava. Porque eu tava muito na dúvida se eu iria engravidar, se eu não iria, se vai ou não vai. Foi quando ele falou assim: queridas mamães, com sotaque assim meio português. Aí ele falou uma frase linda no final, ele falou assim: queria dar o feliz Dia das Mães pra você, mamãe, que gerou seu filho na sua barriga. E feliz Dia das Mães pra você, mamãe, que gerou seu filho no seu coração. Feliz Dia das Mães. Quando ele falou aquilo pra você, feliz Dia das Mães, que gerou seu filho no coração, eu senti aquilo de uma forma tão forte que eu falei: Eita. Entendi. Não vai ser na minha barriga, vai ser no meu coração. Onde o médico uma vez falou pra mim que eu não teria filho. Você não vai ser mãe. Não sei por que você tá tentando. Você sabe que você não pode, você não vai ser mãe. Eu queria muito que você visse esse vídeo. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. E antes de começar o nosso programa, eu quero ler a frase da nossa convidada. Hoje, com um choro de alegria e com muita emoção, testemunho o quanto Deus é maravilhoso em minha vida. Ele me fez ser mãe, onde me disseram que eu não poderia. Mas a minha fé é tão grande que eu deixei tudo nas mãos dele. E hoje, com muita alegria, apresento ao mundo o meu maior milagre, a Isabela. Claudinha, obrigada por você topar participar do Voz das Mães, compartilhar sua história. E você passou por um diagnóstico raro, por um milagre. Encarou uma cirurgia delicada, viveu dias de UTI e realizou o seu sonho, que era ser mãe. Qual que é seu sentimento hoje de olhar para Claudinha com a Isabela no colo e lembrar tudo que você passou, principalmente quando você recebeu o seu diagnóstico? Gente, em primeiro lugar, eu não achei que eu já fosse me emocionar na primeira frase, que é uma frase minha mesma, que eu escutando já fico toda boba. Mas eu sempre me considerei uma pessoa com fé. Mas sabe quando a gente, assim, tem fé, mas a gente não sabe o tamanho da nossa fé? O que aconteceu? Eu, há praticamente 7 anos atrás, 4 meses depois do meu casamento, eu comecei a ter uma crise muito forte de sinusite. Que graças a Deus ela apareceu. E ela inflamou muito o rosto, né? E foi nessa época do ano agora, outubro, novembro, que é onde todo mundo fica atacado, né? Sim. E eu comecei a ter a crise de sinusite e do nada eu comecei a sentir latejar um lado da cabeça. Aí eu pensei, gente, será que é um dente que eu trinquei? Será que é um ouvido inflamado? Eu comecei a ir nos médicos e no hospital e a dor não melhorava, não melhorava. Em 5 dias eu fui 3 vezes no mesmo hospital. Na terceira vez eu não estava aguentando mais de dor. Eu cheguei lá no hospital, já o olho não abria, eu cansada. Eu cheguei lá falando, me coloca agora na ressonância, me coloca na ressonância. Quando me colocaram na ressonância, eu já fui pro CTI. Eu já fui pro CTI e meu marido tinha de viajar para trabalho. Ele achou só que era um resfriado, minha irmã me levou no hospital. Ele voltou na mesma hora da onde ele estava de Recife, do trabalho, ele voltou na mesma hora. E eu achei estranho meu marido na hora do almoço tá no hospital de novo, se ele viajou de manhã. Aí ele veio de um lado, segurou a minha mão, minha irmã segurou na outra mão e eles falaram assim pra mim: você tá bem? Eu falei, tô tranquila. Então, o doutor vai vir te contar alguma coisa aqui, mas a gente tá junto com você, tá? Tá bom. Aí me veio o médico da emergência, que inclusive os médicos têm que ter preparação psicológica pra falar com o paciente, tá? É o que a gente mais fala, né? Sobre a falta de empatia médica. As pessoas não sabem falar. Né? Existem várias palavras pra você usar numa notícia, as pessoas parecem que usam a pior. Aí o médico chegou pra mim e falou assim: Cláudia, você tem um glioblastoma. Se você procurar no Google, aí, rapidinho, vai estar escrito que glioblastoma, quando você descobre, você tem normalmente 30 dias, 40 dias de vida. Quando você descobre. Isso eu tô falando prazo máximo, Sim. Tá? Quando você faz a cirurgia e você faz 1 ano de quimioterapia, radioterapia, normalmente você tem mais 1 ano, 1 ano e meio de vida, 2 anos de vida.
em 80%, 90% dos casos. Existe um percentual de 5%, 3% no mundo que chegam a 5 anos. Eu sou 0,0001% que passou de 7 anos sem nenhuma sequela, assim. Então eu já me considero um milagre, assim. Com certeza. E quando o médico veio contar, você tem um glioblastoma, um câncer, um tumor no crânio. Aí eu lembro que eu olhei pro médico e falei assim: doutor, eu acho que tem tantas palavras para você usar com a pessoa, você poderia falar que esse negócio aí, glioblastoma, sei lá o nome disso, não precisa usar a palavra câncer ou tumor, porque de primeira, assim, você pode assustar as pessoas. Depois, inconsciente, eu entendi que quando eu falava, eu me referia a pessoas externas, eu não me referia a como se fosse eu. Então, eu acredito que durante todo o processo que eu passei do câncer, eu não entendi que era comigo. Eu entendi que eu estava passando por aquilo, mas aquilo não era meu. E eu acho que isso fez com que o meu corpo não aceitasse. Então, eu acho que a cura que eu tive, apesar do glioblastoma, quem conhece, os médicos conhecem, sabem que é um tipo de câncer que não tem cura, ele pode voltar a qualquer momento. Então, os médicos me disseram: Cláudia, você teve uma recuperação tão fora da realidade que o seu caso é realmente diferente. Então, eu fui levando de boa, assim, sabe? Muito, muito de boa. E eu lembro que até um dia eu fiquei 22 dias internada. Eu lembro que quando meu marido me ligou de casa, Rafael, me ligou de casa e falou assim: amor, chegou uma caixa aqui pra você. Uma caixa da internet aqui. Eu falei: que legal, abre aí pra eu ver. Aí ele abriu a caixa. Tem um tênis aqui dentro. Aí eu falei assim: pô, bacana. Pô, chegou rápido. Ele: como assim chegou rápido? Você tá no hospital há mais de 15 dias, esperando por uma cirurgia, você comprou um tênis. Você tem algum problema? Você tá gastando dinheiro dentro do hospital? Menina, eu tomei um esporro. Aí eu virei pra ele e falei assim: esse tênis é um número a mais do que o meu número. Porque eu sei que eu vou sair daqui acima do peso, eu sei que eu vou sair daqui inchada, eu sei que eu vou sair daqui fora do meu corpo, por conta de todo o processo químico, né, medicamento, um monte de remédio que eles aplicavam. Então eu sei que o meu pé vai estar inchado, só que eu quero sair daqui continuando, passeando, andando, vivendo. Então eu não vou, eu já tô comprando para eu me preparar para quando eu sair daqui. Sim. Então eu acredito que inconscientemente eu já estava preparando meu cérebro para que eu teria uma vida normal. Sim. Eu acho que sem saber eu já estava meio que criando um caminho. E passados uns 3 anos assim, eu fui levando, fui evoluindo. Aí foi quando começou o processo de... E aí? Você já tinha o desejo de ser mãe? Eu sou a tia da bagunça. Meus sobrinhos me amam. Meus sobrinhos, minha casa é cheia de brinquedo. Então fui criada na igreja evangélica. Eu era até professora da turminha das crianças. Então eu sou muito ligada. Já tinha uma ligação. Eu sou muito ligada à criança. Mas isso teve uma conversa com os médicos de como seria essa parte da maternidade? Com 3 para 4 anos, que foi um processo que a cada 3 meses eu tinha que fazer ressonância com contraste para verificar se tinha alguma coisa, alguma sequela ou alguma célula problemática. E aí eu comecei a conversar com os médicos. Foi aí que eles começaram a falar mais sério comigo. Porque até então eu era: nossa, Cláudia, como você tá bem? Nossa, Cláudia, você tá super bem. Foi quando eles começaram a ter uma conversa mais séria comigo, do tipo: Cláudia, olha só, o tipo de câncer que você teve, ele pode voltar a qualquer momento. Então, o que acontece? Se você engravidar, você vai ter que fazer ressonância com contraste durante 9 meses. Aí eu falei: doutor, mas isso não vai fazer mal pro bebê? Pode ser que sim, pode ser que não. Se qualquer célula aparecer problemática com você, a gente vai ter que abortar na hora. Falei: doutor, mas eu já tô com praticamente quase 39 anos. 38, 39, eu acho que eu não tenho mais tempo de esperar. Ele: então, aí você vai começar a quimioterapia, radioterapia, tudo de novo, a gente vai ter que esperar mais uns 4 anos. Eles estavam querendo te ajudar a ter o filho ou não ter o filho? Qual que era eles falavam assim pra mim: você é um caso tão fora da realidade que a gente acha que você pode tentar. Olha. Só que você tem que saber dos riscos. A gente acha o seguinte, que você pode tentar, mas se der errado, será que você tem idade pra começar tudo de novo? Vai ter que esperar uns 4, 5 anos, você vai estar com 40 e poucos anos, será que você vai estar ovulando de novo? Tá. Porque eu já fiquei 6, 7 anos sem menstruar, então eu já não ovulava. Então eu tive que tomar medicamento pra ovular, pra eu colher meus óvulos, congelar. Com o meu marido a gente fecundar. E aí eu escolheria se eu colocava em mim ou não. Até então eu fiquei naquela dúvida.
No Dia das Mães de 2022, eu fui na apresentação do meu sobrinho, do Pedrinho, e no Colégio Santo Agostinho, que é por padres, né? E aí o padre foi fazer uma pregação assim bonita, né, do Dia das Mães. E aí ele falou uma frase tão linda. Ele começou a parabenizar as mães, falar das mães. Aí ele falou uma coisa assim, que eu acho que aquilo ali foi a resposta que eu precisava. Porque eu tava muito na dúvida se eu iria engravidar, se eu não iria, se vai ou não vai. Foi quando ele falou assim: queridas mamães, com sotaque assim meio português. Aí ele falou uma frase linda no final, ele falou assim: queria dar o feliz Dia das Mães para você, mamãe, que gerou seu filho na sua barriga. E feliz Dia das Mães para você, mamãe, que gerou seu filho no seu coração. Feliz Dia das Mães. Quando ele falou aquilo para você, feliz Dia das Mães, que gerou seu filho no coração, eu senti aquilo de uma forma tão forte que eu falei: Eita. entendi. Não vai ser na minha barriga, vai ser no meu coração. Eu vou ter o meu filho ou minha filha e vai ser no meu coração. Menina, você acredita que eu fui na loja e comprei o primeiro Adidasinhos? Um tênisinho assim de cor colorido que eu falei, não sei se vai ser menina ou menina. Eu comprei e fiquei escondida em casa, não falei nada pro meu marido. Mas você já tinha pensado na possibilidade de gerar o seu filho de uma outra forma que não fosse na sua barriga? A gente ficava pensando assim, vamos fazer nos Estados Unidos, que é a barriga solidária lá, né? Uhum. Mas é muito caro, gente. O preço lá hoje, o preço médio lá é $120 mil. Você bota hoje com dólar, você vai pagar mais de $500 mil. Você tem um filho que foi o que o Paulo Gustavo fez, Karina Bach. Várias pessoas estavam indo pra lá. Um segundo lugar que fazia era o Canadá. E depois a Ucrânia. Eram os 3 lugares do mundo que as pessoas iam pra fazer a barriga solidária, a barriga de aluguel. Que tem isso lá liberado. O Brasil não tinha. O Brasil só tinha barriga solidária até o 4º grau de parentesco. Então teria que ser uma prima, uma tia, uma irmã, sua mãe. Mas eu não tinha ninguém da minha família que poderia se prontificar, porque minha irmã ia fazer pra filha dela, minha cunhada estava engravidando pro filho dela, as minhas primas já estavam um pouco mais velhas e os filhos novos. Então eu não tinha ninguém, eu não tinha uma opção na minha família. Adoção era uma opção pra vocês ou não? Sim, eu tava pensando sim em adotar. Só que com todas as pessoas que eu conversei, a fila de espera tava na média no Brasil hoje entre 3 a 5 anos pra você esperar uma adoção. E então isso começou a dar aquela, e aí, faz ou não faz, faz ou não faz? Mas eu acho que a minha fé é tão grande que no dia 19 de setembro de 2022, meu aniversário, eu me ajoelhei no meu quarto. Foi depois do Dia das Mães dessa frase. Então eu já tava me sentindo bem de que não seria na minha barriga. Eu recebi a resposta que eu precisava, que não seria na minha barriga. Eu me ajoelhei no meu quarto e falei assim: Deus, mostra pra mim como eu vou ser mãe. Prepara tudo. Eu coloco nas tuas mãos a forma que eu vou ser mãe. O Senhor vai preparar, se eu vou adotar, como vai ser. Eu coloco nas tuas mãos, Deus. No dia 20 de setembro, 24 horas depois, olha, eu juro pela vida da minha filha que eu tava tomando café, o celular tava do meu lado. Quando eu abri assim o Instagram, quando eu abri o primeiro post que apareceu, globo.com, nova lei de barriga solidária no Brasil muda. Eu lembro que eu olhei para aquilo. Gente, eu tô aqui toda arrepiada falando com vocês. Eu olhei para aquilo, eu peguei o telefone e comecei a ler. E aí daquilo eu fui no Google, comecei a ler e eu vi outros posts. Eu despenquei de chorar e o meu marido começou a perguntar o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia responder, que eu comecei a soluçar e ele achando que eu tava passando mal. E eu falava, a barriga solidária. E ele, quê? E aí depois eu mostrei para ele o post. E aí eu fui pro meu quarto e comecei a chorar, a falar: Deus, o Senhor respondeu a minha oração em 24 horas. O Senhor mudou a lei no Brasil depois da minha oração. Eu acredito, tá? Sim. Acredito nisso. E aí depois eu estudando sobre, um dos motivos foi a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, que era um dos lugares procurados, como teve esse processo todo na Ucrânia, o Brasil liberou a barriga solidária aqui. Então o que acontece? Casais homoafetivos hoje, mulheres que têm algum problema no útero, no ovário, algum problema, pais, casais homoafetivos, pessoas que às vezes sozinhas. Eu quero ter um filho, eu não sou casado. A pessoa pode hoje numa clínica fazer a barriga solidária. Entendeu? Você vai, eu fiz todo o processo com documentação no CREMERGE, tudo direitinho. E aí quando eu vi essa lei, a nova lei, eu chorava tanto emocionada. E aí passados uns 2 meses eu comecei a preparar na minha mente. Vai dar certo, vai aparecer uma pessoa. Mas quem vai ser essa pessoa?
Ô, Claudinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tomou essa decisão da barriga solidária, como foi a sua conversa com o Rafa? Na verdade, nos primeiros 2 meses, eu comentei com ele, mas ele não acreditava. Ele falava assim, meio que… Será que vai dar certo? Será que a pessoa é de confiança? Então, porque existe esse receio, e eu acho que muita gente ainda tem esse receio, do mesmo jeito que Meu tem o marido receio teve de muito. adotar uma criança, de gerar em outra barriga, né? Pra você era uma decisão que estava muito tranquila, porque você também Totalmente. ouviu Deus falando com você e teve essa Meu resposta ali. marido, de início, ele não, assim, não acreditou. Ele respeitou a minha opinião totalmente, assim, foi. Mas ele meio que fazia perguntas sempre duvidosas, do tipo assim… Mas quem é a pessoa? Vai dar certo? Mas o que vai ter que fazer? Como é que acompanha isso? A pessoa tem que ficar aqui em casa? Como que é isso? E ele começou a fazer perguntas assim, que aquilo, ao mesmo tempo que eu tinha lógica o que ele estava perguntando, não, isso não vai me desanimar, não vai me desanimar. Aí chegou até, a gente teve uns estressezinhos assim. Depois eu conversei com ele sobre assim, amor, eu acho que minha fé é tão grande que vai dar certo. Aí ele parou assim e deixou fluir, sabe? E eu comentei um dia com a Lene, que é meu anjo da guarda. Comentei com ela onde eu fazia drenagem. Comentei com ela sobre isso. Ela foi e falou com uma pessoa que eu conhecia. Ela comentou com uma pessoa assim, sutilmente. A minha cliente tá querendo uma pessoa que poderia ajudar. E eu lembro que um dia você falou que você quase ajudou uma pessoa com isso, que precisava. Olha. Eu acho que de repente Deus vai tocar o seu coração pra você ajudar. Aí a pessoa foi e me mandou mensagem no direct. Oi, Claudinha, tudo bem? Olha, a Lene comentou comigo. Se você precisar, pode contar comigo. Menina, eu comecei a chorar. Porque foi tudo tão perfeito. Que eu acho que nem que se eu tivesse escrito isso, colocado tudo como deveria ser, seria tão perfeito. E aí a gente já foi se preparando, foi começando a fazer os exames. Aí eu já fui começando aí no CREMERGE. Aí fui procurando saber sobre a lei. Na lei no Brasil, a pessoa tem que ter um filho. E ela tinha uma garota de 3 anos. Então tava num prazo perfeito pra você engravidar novamente. Então, pela lei no Brasil, você tem que ter um filho. A pessoa tem que ter um filho. Se a pessoa… Aí você vai no CREMERGE ou não sei como é que se chama nos outros estados, né? De centro dos médicos lá, né? Dos médicos lá, você pede autorização. Você vai pedindo autorização, você preenche um formulário com o documento da mãe, da barriga solidária, da filha dela, tem que ter o documento da filha. Se ela for casada, o pai também tem que fazer um documento dizendo que que autoriza. Se ela for separada, não tem necessidade, mas se ela for mãe solteira, não. Mas ela tem que mostrar até a certidão da filha, pra dizer que ela tem um filho. E aí depois eles dão o ok, dando o ok, você já começa o processo. Aí eu comecei o processo do congelamento meu e do meu marido. Fizemos como eu tive o câncer, a gente teve que fazer uma biópsia, tudo certinho. E a gente congelou 3 dos nossos babies, né? A gente acabou fazendo a primeira perdemos com 4 semanas, que foi aquela perda natural. Sim. A segunda nós perdemos acho que foi com 8 semanas também, que o médico falou que era super natural, porque ainda não cola ainda, parece que até 12 semanas, que é quando ele fixa, né? Mas como que foram essas perdas pra você? Porque não estava gerando na sua barriga, a primeira, eu confesso pra você que eu aceitei assim de uma forma um pouco mais natural, porque o médico falou que aquilo ali era normal acontecer, porque é uma adaptação no corpo. Poderia acontecer tanto comigo quanto com ela. Mas a segunda, eu fiquei um pouco em estado de choque. Eu lembro que eu chorei. Eu lembro que no dia eu voltei do trabalho, eu fiquei chorando em casa, assim, porque eu vi que aquilo era uma coisa assim, tipo, não era assim tão simples. Que poderia acontecer aquilo com facilidade. E passou assim 1 mês, o médico virou e falou: e aí, vocês querem tentar o último congelado? Vocês tinham só 3. A gente tinha 3 congelados. Vocês querem tentar, por quê? Quando a gente congelou, nós congelamos 6. Dos 6, 2 tinham síndrome de Down. 1 faleceu, fraquinho, e 3 estavam perfeitos. Aí eu lembro quando o médico comentou que tinha síndrome de Down, eu perguntei: doutor, mas isso é normal? Ele falou: sim, você já tá com 39 anos. Então isso é muito normal com pessoas acima de 30 e poucos anos você ter com síndrome de Down. Então por isso que pessoas hoje estão congelando mais cedo. E as pessoas que estão fazendo mais tarde, que conseguem ter esse procedimento, as pessoas estão fazendo uma biópsia para verificar as chances daquele
de autismo mais alto, de síndrome de Down, você consegue fazer uma biópsia e você verificar. Porque hoje a gente tá engravidando. A gente nos anos 80, 70, 80, minha filha, uma pessoa de 40 anos era velho. Sim. Hoje a gente com 40 anos… Exatamente, a gente fala muito sobre isso, exatamente. Hoje com 30 anos você segura o filho pra ter operando ali 38, 36, 40. Então a nossa saúde já não tá mais igual. E eu acho que o congelamento de óvulos hoje em dia tá muito mais falado. Existe, eu acho, uma parte burocrática que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Sobre, você congelou 3, você conseguiu… O primeiro que você colocou já veio um bebê. E os outros 2 fica como isso depois? Então você tem que pagar uma manutenção, eu acho que… Você paga anualmente. Eu acho que é essa dúvida ainda, né? Você paga uma espécie de, vamos colocar assim, aluguel pra ele ficar congelado. Mas é um valor, não é um valor alto. Não é um valor alto assim. Pro que você tá se preparando. Eu acho que vale a pena, porque tem pessoas que às vezes falam, só quero ter um filho. Aí deixa congelado ali por mais 1, 2 anos, porque às vezes você se empolga tanto que você fala, não, vou querer um irmãozinho, uma irmãzinha. Sim. E aí a pessoa já tem lá congelado, que ela congelou quando tinha 30 e poucos anos, aí ela com 40, 42, ela pode ter um segundo. Sim. Então, entendeu? Então é uma coisa assim que eu acho que vale a pena muito. Quem pode ter acesso a isso, faça. Faça, porque eu acho que isso é essencial para uma questão até de saúde do bebê. Sim. E a terceira vez o médico virou e falou, vamos fazer o seguinte, na terceira gestação agora, no último que a gente tem antes de começar tudo de novo, vamos fazer de forma natural, eu não vou dar nenhum medicamento pra ela, pra minha cegonha, eu chamo ela de minha cegonha, meu anjo da guarda. Vamos fazer de uma forma assim, a gente espera ela menstruar de forma natural, sem nenhum medicamento, sem nada, porque o corpo dela tá tão perfeito, a saúde dela tá tão perfeita. E eu vou pedir uma coisa pra vocês. Não comentem com ninguém. Guardem o segredo. Sabe aquela brincadeira que o pessoal fala pra guardar até as 12 semanas, até o 3º mês? Gente, faça. Faça isso totalmente. Nós fizemos uma promessa entre nós 3, colocamos o dedinho. Eu, meu marido e ela, que a gente não ia contar pra ninguém até 12 semanas. Foi quando deu certo. Foi tão perfeito assim a gestação, foi tão maravilhosa, foi uma coisa tão leve, que se eu tivesse programado não seria tão perfeito. E, gente, posso dar aquela dica boba? Pode. Dica boba. A minha filha nasceu com uma força, uma vitalidade, que ela com 4, 5 dias, ela levantou a cabeça, olhou pro lado, virou pro outro lado e deitou do outro lado. Um bebê com 5 dias não tem força aqui pra isso. Eu baixei aqueles aplicativos que vão dando dicas assim da gestação. Aí eu baixei um pra mim e um pra Barriga Solidária. Pra gente ficar acompanhando juntas. E aí aparecia lá, tipo, 12 semanas, tá do tamanho de uma abobrinha. Eu falava assim, achava engraçado, que era sempre legumes e frutas. É isso. Só que tinha umas dicas no cantinho que falava da dieta. Tá. Aí falava assim, por exemplo, estamos na semana da formação do fêmur, da coluna e da cervical. Procure se alimentar com feijão, espinafre, couve, brócolis, porque tem muito ferro. A gente seguia certinho o que o aplicativo falava para se alimentar naquela semana. Na outra semana, a formação ocular, cenoura, não sei o que. Evite alimentos tal. Outras vitaminas para não isolar a absorção do corpo para aquela. Explicava tudo. Gente, eu confesso que eu não lembro disso, tá? Desse aplicativo. Todos os aplicativos agora tá escrito no cantinho. Tem lá, alimentação. E aí tem no cantinho assim, por exemplo, a formação dos órgãos vitais do bebê é agora nesses próximos 15 dias. Então se alimente com verduras tal, nozes e não sei o que. Evite amendoim, isso, por conta da desidratação que seu corpo vai ter e vai sugar do bebê. Que interessante. Aí passava todas as informações do que você se alimentar naquela formação certinha do corpo do bebê. Gente, a minha bebê nasceu com uma perfeição que eu acho que se eu tivesse escolhido não seria tão perfeita. E ela é tão calma, tão calma, tão dócil, tão simpática, tão gentil. E ela assim, tão forte, que eu acredito que foi essa alimentação regrada que a gente fez de acordo com… E olha que eu não sou neurótica não, tá, gente? Não sou não. Mas a gente foi fazendo pra quê? Pra que… Falei, cara, não custa nada. Sim. Eu já fazia todo o mercado pra minha Barriga Solidária. Então já era uma ajuda que eu tinha. Eu ajudava de várias formas a pessoa assim. Então eu fazia o mercado. Então eu já aproveitava… Já olhava no aplicativo os alimentos e já aproveitava, comprava tudo daqueles 10, 15 dias ali. Sim. Então fui seguindo o aplicativo.
E eu acredito que isso foi uma coisa que influenciou totalmente na saúde da minha filha. Eu acho que se as pessoas pudessem hoje acompanhar por um aplicativo, ou pelo YouTube, pelo Instagram, deve ter no Google lá os alimentos de cada semana. Qual a formação? Na 12ª semana, 23ª, formação de não sei o quê. Quais alimentos, quais as vitaminas. Aí você tem que isolar umas e usar outras. Importante. Muito, muito, Claudinha, muito. agora me fala uma coisa. Eu acho que as pessoas ainda têm muita dúvida, né, sobre essa parte da barriga solidária. Como que era pra você esse convívio, né? Porque você fica ali 9 meses com a pessoa que tá gerando a sua filha. Tinha medo? Você tinha um certo receio do vínculo que ela estava criando? Como que isso era pra vocês? Eu vou te falar uma coisa muito engraçada. Eu senti uma leveza tão grande no meu coração. Eu e meu marido e ela. E a gente conversava muito sobre isso. A gente falava assim: nossa, que engraçado. Parece que é tudo tão natural. Parece que é tudo tão simples. Aí eu falava: eu acredito que foi todo um preparo de Deus para que tudo isso acontecesse. Porque era para eu ter insegurança. Era para o meu marido ter insegurança. Ele no começo ele falou para mim: olha, a gente não conhece essa pessoa. Será que essa pessoa vai ficar aqui dentro de casa? Como é que a gente vai saber? E não sei o que, meu marido todo duvidoso, né? Eu ia falar isso agora. O Rafa, todo duvidoso. o Rafa é nosso amigo pessoal, então Gente, a gente sabe que ele já tem essa gente, o Flamengo tá ganhando, ele fica na dúvida se o Flamengo vai ganhar. Entendeu? Ele já era assim. Eu vou te falar, depois que ele começou a conhecer a menina, a nossa cegonha maravilhosa, ele se tornou tão amigo dela que ele ficava mandando mensagens pra ela, conversando com ela, como é que ela tava e não sei o quê. E eu amava ver aquilo. Quando minha filha nasceu, que a gente saiu do hospital, o Rafa mandou um áudio pra ela tão lindo, aonde ele foi totalmente sincero, onde ele falou: me perdoa por eu não ter acreditado muito em você no começo. Me perdoa por eu não ter acreditado no processo no começo. Eu acho que a Cláudia foi tão doida, botando isso na minha cabeça e acreditando e correndo atrás, que eu fui indo no caminho dela. E depois aquilo foi dando tão certo, que eu fui acreditando naquilo, foi tendo a fé que ela tinha. E eu fui criando um carinho tão grande por você, que eu vi que aquilo realmente foi preparado por Deus, que eu acho que nem se eu tivesse programado tudo isso seria tão perfeito. Então, assim, obrigada. Obrigado por você ter sido tudo que você foi pra gente. Eu vou querer que a nossa filha te conheça. Eu vou querer que você faça parte. Quando você vier viajar pro Rio de novo, que ela acabou ficando tão feliz com tudo que ela vivenciou, que a gente ajudou ela de uma forma tão bacana, a gente ficou tão feliz que a gente, de propósito, quis ajudar ela. E ela falou: então eu vou voltar pra minha cidade, ficar com meu pai e com a minha mãe. E aí eu falei pra ela: eu quero que você volte pro Rio, eu quero que você venha conhecer a Isabela, fique junto com ela, que eu faço questão da minha filha conhecê-la. E o Rafa mandou um áudio tão lindo pra ela, ele chorando, que aquilo eu acho que foi também um dos maiores presentes. O quanto o coração dele estava cheio de gratidão. Sim. Tudo que a gente vivenciou. E todo o processo, eu ia pra todas as consultas, tudo tava junto. Tudo, tinha hora que eu falava, que eu chegava na consulta: oi, tudo bem? Você pode dar o seu cartão do plano? Claro, eu dava o meu. Eu esquecia que não era eu a grávida. Ai, desculpa. Não, é o dela aqui. Eu esquecia. Várias vezes eu dei o meu cartão, achando que eu tava na consulta. Aí desculpa, moça, cancela que não é esse plano, é esse aqui. Porque eu fiz um plano de saúde pra ela, sim, tudo. A gente fez todo o acompanhamento. Mas isso foi uma opção de escolha de vocês. Isso não era obrigação de vocês. Não, na verdade, ela não tinha um plano de saúde. A gente fez um plano de saúde meses antes pra poder ter na perinatal, que é onde é um dos lugares que tem bebês aqui com segurança, bem tranquilidade no Rio. Sim. Então a gente fez todo um processo, se preparou tudo antes para que tudo corresse de uma forma tranquila. Então a gente fez dessa forma. Eu acho que eu vou fofocar uma coisa, que é uma parte assim meio delicada, que os advogados agora vão pegar raiva de mim, tá? Mas eu não tô nem aí. Quando a gente começou o processo, meu marido falou: amor, eu acho que a gente tem que fazer a parte de documentos. Sim. Você tem que fazer um contrato. Por quê? O bebê que ela tá gerando na barriga dela, não é dela.
a barriga é dela, mas o bebê tem o meu DNA, do meu marido. Se for alguém que fez uma doação, que pegou de doação alguma coisa, também não é da pessoa. Então, ela não tem direito nenhum sobre o bebê. Ela não é mãe do bebê. E o que acontece? A gente fez um contrato. Caso, Deus o livre, acontecesse alguma coisa comigo, com meu marido, a gente falecesse por algum motivo, um acidente de carro, ela tinha que entregar pros nossos pais, pros avós. Ela não tem o direito dela tomar conta porque não é filho dela. Sim. Então a gente foi procurar saber sobre a parte documental sobre isso. E aí eu fui no CREMERG e tal, e procurei um advogado para ele fazer o processo. Como a lei era nova no Brasil, menina, fizeram literalmente uma máfia. Que é a parte ruim da história. Um advogado veio cobrar 29 mil para fazer o documento. Aí fazer um contrato? O contrato. 29 mil para fazer o contrato. Eu também vou tomar uma água também. Não, é que depois dessa… É porque eu acho que as pessoas utilizam muito do estado emocional, da pouca sabedoria ainda sobre o assunto, pra querer ganhar… Até de um desespero da mãe de passar por aquilo, Lógico. sabe? Aquilo ali foi literalmente, aquilo ali pra mim, literalmente, com perdão da palavra, foi um roubo. Foi um roubo. Sim. Foi um advogado que não tem senso, nem deveria ser chamado de advogado, pra fazer aquilo com uma outra pessoa. 29 mil um cobrou, aí eu fui procurar um segundo. Aí esse segundo, né, foi mais tranquilo. O segundo cobrou 26 mil mais R$500 por mês durante a gestação. Aí eu bati o preço. Eles já devem ter grupinhos no WhatsApp, onde eles já estão criando uma máfia de preço, aonde que todo mundo tinha que cobrar parecido. Que existe, a gente sabe disso. Então. Aí o que eu fiz? Eu que sou virginiana, né, metódica, liguei o telefone pro CREMERG. Oi, tudo bem? Eu já tinha ido umas 4, 5 vezes no CREMERG pra eu fazer todo o processo da documentação. Eu mesmo ia lá no CREMERG, ficava sentada esperando. Tem alguém pra me ajudar, pra eu fazer a barriga solidária? Gente, ninguém sabia responder, porque a lei era tão nova. E ninguém sabia por onde começar. Aí eu liguei pra atendente um dia e conversei sobre os valores. Ela falou pra mim, nossa, que absurdo o advogado cobrar isso de você. Posso te ajudar? Eu falei, claro. Pega um papel e uma caneta. Peguei. Entra na aba do CREMERG, na aba tal, no link tal, artigo da lei tal, número tal. Você vai depois pular a aba 3. E ela foi falando lá um monte de caminho, né, que parecia um labirinto. Você vai preencher tudo isso, pronto. Você não precisa do advogado. Mentira. Foi. Por isso que eu te falo, acho que a minha fé é tão grande. E não é também só você ter fé, tá, gente? Você tem que ter fé, mas você tem que correr atrás. Eu ia falar isso. Porque tem gente que tem fé. Oh, Deus, eu estou à espera do seu milagre, mas não levanta da cadeira pra fazer acontecer. Então, meu filho, Deus já te deu tudo. Deus te deu cérebro, te deu tudo. Você consegue fazer. Você pede pra ele o direcionamento e você levanta, você faz. Você corre atrás do seu sonho. Não é você ficar esperando tudo acontecer. Aí meu marido falava que eu era meio doida. Normal, né? Tá rindo, né? Olha lá, gente, tá fora aqui, tá rindo. Meu marido fala que eu sou meio doida, mas… Aí, quando ela passou isso, a gente foi procurar depois no final um advogado, ele cobrou R$1.000 pra fazer todo o contrato correto, que a gente achou super justo. É o que deveria ser o convencional. Que era só um contrato assim, tipo de… Acho que eram 2 contratos, se não me engano. Um contrato onde ela não se responsabiliza pelo bebê. E aonde ela sabe que o bebê não é dela, né? Que ela tem que dar toda a satisfação pra gente. Ela tem que entregar o bebê pra gente, coisas do tipo. E resumindo, foi tudo perfeito. Na hora da gestação foi um parto… Ela escolheu o parto normal. A gente deixou totalmente ela livre pra ela escolher se queria uma cesárea ou um parto normal. Ela falou… Porque querendo ou não, o corpo é dela, né? O corpo é dela, gente, ela escolhe. Mas entendeu? Isso é uma escolha sua ou uma escolha dela normalmente? Eu confesso que eu preferiria… A gente brasileiro tem um cérebro muito, muito pequeno, né? A gente tem muito um vício de cesárea. Que no resto do mundo inteiro isso é meio proibido, né? Acho que é mais prático, né? O Brasil, porque também os médicos ganham mais, né, gente? Sim. Você consegue fazer às vezes 3 partos num dia sendo cesárea. Parto natural, não. Então, assim, o brasileiro, ele tem muito… Quer ganhar em cima de tudo. Isso em vários lugares do mundo, assim, a cesárea só é num caso extremo. Mas tem muitos médicos que não… Eu tive a minha primeira médica quando eu perdi meu primeiro bebê, ela não fazia parto normal. Ela só fazia cesárea. Ela falou pra mim, se você quiser normal, você procura outro médico. E aí foi o que eu fiz. Estranho, né? Estranho, né? Engraçado. Porque é mais rápido,
consegue fazer mais partos, você ganha mais dinheiro. Você não tem essa preocupação de ficar, às vezes, ficar 24 horas no trabalho de você consegue parto. viajar. Lógico. Você consegue viajar. Você consegue programa a fazer sua tudo, vida. Você programa a sua vida, É. tudo. O meu médico não, gente. O meu médico foi um anjo na minha vida também. Que eu tenho um agradecimento, assim, maravilhoso. Ele realmente foi um anjo na minha vida. E ele falou pra mim, não, vamos fazer uma cesárea. Vamos fazer um parto normal. E Cláudia, eu quero que você esteja lá. Você tem algum problema com sangue, alguma coisa? Eu falei, claro que não. Aí ele, então tá bom, quem vai fazer o parto vai ser você. Eu falei, o quê? Ele, você tem coragem? Eu falei, doutor, eu tenho. Tenho. Para de rir de novo, tá? Gente, mas Claudinha… Ele falou pra mim, você tem coragem de fazer o parto? Eu falei, doutor, eu tenho. Então tá, então a gente vai programar tudo assim. Vai começar o nascimento e você que vai tirar sua filha. Você vai ser a primeira pessoa que vai segurar sua filha. Meu Deus, que emoção. Olha, só de falar, tô começando a lembrar, tá me dando nervoso aqui, assim. A única coisa é que na hora do parto, a minha bebezinha tava presa com o cordão e mais pro lado. Ela não conseguia sair. Tá. Não conseguia. Então o doutor teve que forçar um pouquinho. A gente até mudou a posição na hora do parto. Se quiser depois embutir um videozinho que eu mando pra vocês pra colocar o parto. A gente coloca depois. Aí ele começou o processo, que daí ela, em vez de ficar na cama, ela preferiu ficar abaixada, né? Tá. E aí começou a puxar um pouquinho pro lado. Quando começou a sair, ele já vem, o doutor, Claudinha, vem aqui pegar sua filha. Vem aqui pegar sua filha. Gente, eu fiquei no desespero. Por quê? Porque na hora do parto, a minha barriga solidária, que virou uma das minhas melhores amigas, eu ficava abraçada com ela. Eu ficava segurando ela. Aí quando começou a nascer, o doutor, vem segurar, Claudinha. Aí eu já peguei aquilo no colo, assim, eu toda nervosa, escorregando. Eu já peguei no meu colo e cortaram o cordão, eu fiquei nervosa. Cara, quando ela começou a chorar na minha mão, eu olhei para aquilo. Oh, meu Deus. Tipo, minha filha tá na minha mão. Sim. O Rafa tava com você no parto? Tava, ele tava filmando tudo. Ele ficava assim, estado de choque, assim, filmando, sabe? Eu não consigo explicar, assim, como tudo foi tão perfeito, como tudo foi tão lindo, como tudo foi tão maravilhoso. Gente, na hora que começou a nascer, sabe que era uma sexta-feira. Sexta-feira, 5 horas da tarde. Todo mundo sabe como é o trânsito. A gente entrou na estação do BRT com o carro, foi buzinando, ligando o alerta do carro. E a gente lá no meio dos ônibus do BRT, até que apareceu uma viatura na frente. E a gente parou do lado. Ai, gente, nariz toda entupida, que emocionada. Aí o médico, a gente parou do lado da viatura, só abriu o vidro, porque o policial ficou assustado. A gente falou assim, tá nascendo! Quando a gente falou tá nascendo, cara, a viatura foi na frente, abrindo caminho. Chegou uma hora que os carros não respeitavam a viatura, que esse é o problema do carioca, uma falta de educação no trânsito. Isso. Não respeitava. Você acredita que o policial saía com a arma e mandava o trânsito abrir? Todo mundo sai da frente, sai da frente. Aí os carros iam abrindo, sim. Ele ia atrás, ia chamando a gente. E aí a gente chegou na perinatal, ele foi pegando a menina de dentro do carro, assim, foi levando. A gente chegou até a fazer uma selfie com ele. Eu não cheguei nem a pegar o nome deles, gente, mas vou colocar a foto no vídeo deles. Porque a gente chegou a fazer uma selfie correndo com eles, assim. E a gente já entrou pro trabalho de parto, assim, sabe? Já entrou pro parto natural. Em 1 hora e pouquinho, assim, a minha filha veio ao mundo. Ai, gente. Às 21h03. Do dia 10 de julho. Você imaginava, Claudinha, que depois de você ter passado tudo que você passou, isso aconteceria? É aí que tá. Eu sempre imaginei. Eu acredito que o processo todo que aconteceu comigo, ele veio de muito do que aconteceu comigo, tanto da minha cura, do câncer que eu tive, para a mudança da lei no Brasil, para a pessoa que apareceu, para a gestação perfeita, para o parto que foi maravilhoso, para minha filha tão perfeita. O processo todo, eu acho que ele veio muito disso aqui e disso aqui. Eu acredito muito que tudo que você fala, tudo que você sente e tudo que você emana volta para você. Sim. Ninguém precisa saber. Você não precisa falar, você tem que fazer. E isso vem muito do que você imagina, do que você crê, do que você acredita. É você virar e falar assim, eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe. Você já começa a sentir aquilo, né? Eu já tinha comprado escondido o parzinho, como eu falei, o parzinho de tênis. Eu já tinha comprado um vestidinho, tava guardado escondido. Você acredita que eu tinha comprado um tapete pro quarto? Acredito. 2 anos antes. Que isso? 2 anos antes eu tinha comprado um tapete. Porque o tapete, ele era verdinho com bege. E eu falei,
Se for menino, o quarto vai ser uma florestinha. Se for uma menina, o quarto vai ser um jardim. Aí o tapete era verde com bege. Depois eu vou mostrar pra vocês a foto, o tapete tá lá. Ô, Claudinha, agora, depois do parto, né? A sua barriga solidária teve a oportunidade de ver a Isabela. Como que foi isso na hora ali? Ela foi nos 2, 3 meses de versário, antes dela ir pra cidade dela. Ela Vocês ficava… tinham um convívio? Eu fiz questão de participar do processo, assim. O que a gente fez? Eu escolhi, depois… e olha uma situação engraçada, né? Como a bebê tava um pouquinho presa pro lado, na hora do parto, teve que dar um cortezinho pra poder abrir um pouquinho mais pra sair. E aí, esse cortezinho teve que dar uns 2, 3 pontinhos. Ela foi direto pra um quarto, só pra poder ali a recuperação e tal. Nessa situação do quarto… quando nasceu, a minha família toda tava lá naquele vidro esperando o bebê aparecer, aquela coisa que a família toda fica. E quem é a mãe sou eu, quem é o pai, meu marido. Sim. A perinatal não liberava o bebê sair, porque tinha que estar com a mãe. Aí eu, mas a mãe sou eu. E o pai é ele. Não, mas a mãe tá lá no CTI porque teve que dar um pontinho só pra ficar de observação. Então, mas ela não é a mãe. Aí eles, é mesmo. Ela não é a mãe. A conta não tava fechando. Mas peraí, a gente não tem no nosso sistema… Foi a primeira situação que aconteceu com Eu acho eles? que foi uma das primeiras, assim. Eles falaram, mas peraí, a gente não tem no sistema como a gente vai liberar isso. Não tem 3 nomes pra colocar. Como que a gente coloca 3 nomes aqui no sistema? Aí, como já era depois do nascimento, que foi 9 horas, aí foi pro quarto, tal. Foi dando umas 10 e pouco, eles tentavam ligar pro diretor. O diretor devia estar dormindo, era uma sexta-feira, 10 horas da noite, pra poder pedir a liberação. As meninas falaram, Clara, realmente, a bebê tem que sair com você. E como foi um parto perfeito, ela não precisa ficar na incubadora, ela já pode sair agora e ir pro quarto. E aí, o que a gente faz? A gente libera ou não libera? Eu falei, gente, a mãe sou eu, o pai é ele, estamos aqui perfeitos. Aí depois ficou aquela, fala com o diretor, fala com não sei o quê. Aí eles falaram, realmente, a gente tem que liberar. Sim. Aí eles liberaram, a gente foi lá, apresentou pra família toda, aquela coisa no vidro, tal, aquela choradeira, aquele negócio e tal. Aí no outro dia, a gente foi lá pro quarto, eu escolhi um quarto que era duplo. Uma porta, aí a minha barriga solidária ficou num quarto, eu fiquei no outro, onde eu ficava junto com ela. Eu fiz questão de ficar junto com ela. Ela chegou a Mas ela, não, a gente tira o colostro dela, que eu acho que é o primeiro líquido, né? Tira o colostro, eu dei numa mamadeirinha pra ela. E pronto, depois a barriga solidária toma um remedinho que você não tem mais leite, né? Então, todo o processo depois de uma amamentação… Aí ela já foi pra fórmula. Todo pra fórmula direto. Que inclusive ela está bem acima do peso, minha bebezinha, porque ela amou a fórmula. Mas assim, foi bem tranquilo. E depois daquilo, no dia seguinte, quando a gente sai, a gente já vai pra nossa casa. E aí… A menina foi pra casa dela. A gente ainda ficou fazendo todo o acompanhamento, todo o processo. Ela ainda ficou mais uns 2 meses, assim, a gente fazendo acompanhamento, né? Tudo direitinho e tal. E ela ficou tão feliz, assim, com o processo todo, que ela falava pra mim… eu não imaginei que fosse ser tão perfeito. Se eu voltasse no tempo, eu faria tudo igual. A dor que eu senti no final, né, aquela coisa… Porque ela falava nas últimas 2 semanas… Ai, meu Deus, que dor! Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, meu Deus! Depois ela aí na hora do parto também… Aí depois ela virou e falou assim pra mim, Claudinha… É que a gente fica emocionada, né? A gente tá com hormônio, mas eu vou te falar… Se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Porque foi tão maravilhoso. Hoje ela tá lá na cidade dela. A gente fez uma ajuda pra ela tão emocionante que ela chora emocionada. Ela conseguiu criar a independênciazinha dela lá porque a gente viu que ela trabalha em salão de beleza. Aí ela saiu daqui, voltou pra cidade dela. A gente ajudou ela a montar o salãozinho de beleza de presente pra ela, assim. A gente fez uma ajuda pra ela. Ela manda vários vídeos pra gente, assim, emocionada, sabe? Então foi uma coisa que não só ajudou a gente, como ela fala, que a gente foi anjo na vida dela. E eu falo que ela foi o nosso anjo, nossa cegonha. Então, sabe aquela coisa que se encaixa? Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui que eu acredito. Tá vendo isso aqui? Eu falo o seguinte. Se você entrar num quarto de uma criança e tiver aquela bagunça cheia de brinquedos, e você encontrar uma única peça de quebra-cabeça, ela não faz sentido nenhum. Você pode jogar fora. Não tem sentido nenhum. Assim é a gente. Assim somos nós. Agora, se você começa a se encaixar com quem você ama, com os seus amigos, com o seu trabalho,
com as pessoas à sua volta, e aí você vai encaixando com mais peças, a sua peça vai ter sentido. Você vai fazer parte de alguma coisa grande. Então você sozinho não é nada. Você pode ter tudo. Você pode ser perfeita, você pode ser maravilhosa, mas desculpa, você sozinho você não é nada. E quando você acredita que você precisa ser alguma coisa para alguém do seu coração, é incrível como o universo trabalha tudo aquilo para que aquilo volte para você e virou a minha filha. Então ninguém sabe que, por exemplo, umas coisas idiotas assim, aquele cara tá vendendo, eu faço muito isso, tá, gente? Aquele cara tá vendendo amendoim no sinal, 3 por 5, eu vou lá e compro R$ 20, um monte de amendoim dele. E aí eu saio jogando pros policiais que trabalham na rua, os guardas municipais, o cara da Conlurb, o cara que tá limpando a rua, o cara que tá na rua, eu vou, toma aí, parceiro, eu vou jogando amendoim pra ele. Parece que não. Mas aí vem Deus e te dá um presente tão grande. E aí você entende. Quando você faz coisas do seu coração pra alguém, você entende que você sozinho, você não é ninguém, que você é só uma peça do que aquilo tem um encaixe. Aí você vê o quanto Deus te devolve aquilo. Ai, meu Deus do céu. A gente precisa de papel, produção. Cadê nosso... Ai, meu Deus do céu. Cadê nossa caixinha de lenço? Esquecemos nossa Aí caixinha de lenço. a pessoa vem aqui antes, faz exercício no rosto, né? Se hidrata pra não ficar com a cara inchada. Fica toda inchada, a gente, nariz já tá entupida, a voz já não sai. Mas assim, eu acho que eu vou estar com não sei quantos anos contando isso e emocionada sempre quando eu contar. Porque foi tão forte aquilo dentro de mim. E outra coisa, eu segurei até 2 meses pra eu contar pras pessoas. Eu não postei nada no Instagram. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto do Instagram, tá? Mas eu segurei aquilo porque eu senti no meu coração que aquilo era uma coisa pra eu viver. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Como que foi começar a contar pras pessoas? Porque acredito que tenha um receio das pessoas também com você. E como que vai ser esse processo. E também tem um julgamento que a gente sabe que as pessoas têm um julgamento de você adotar uma criança e você fazer uma barriga solidária, às vezes é mais difícil ainda. Como que foi pra contar pra família, contar pros amigos? Eu vou contar uma coisa assim, bem, bem boba, assim, mas engraçada. Eu senti isso no meu coração. Quando eu tive esse câncer, ele é um câncer muito difícil. Uma vez tentaram me colocar até num grupo de WhatsApp, no Brasil, com pessoas que tinham esse tipo de câncer. Aí quando eu conversei com a pessoa depois falou assim pra mim: ai, Claudinha, eu acho que você tá vivendo tão bem com tudo que você passou que eu não vou te colocar no grupo não. Porque mensalmente várias pessoas não estão mais no grupo. Sim. Mensalmente tem uma perda muito grande de pessoas com esse tipo de câncer. Pode depois colocar no Google aí, coloca-se no Google, quanto tempo vive uma pessoa com glioblastoma nível 4. Vai estar no Google. Que vive 2, 3 meses, diagnosticado, depois da cirurgia 1 ano e meio, 2 anos, tal. Só que, se você acreditar que o seu corpo tem um poder tão grande de se curar de qualquer coisa que eu digo é qualquer coisa. Tanto que, se eu puder dar uma dica, tem um documentário chamado Heal, O Poder da Mente. Esse documentário, ele fala muito sobre isso. E sem eu saber, dentro do hospital, eu já estava me comportando como se eu entendesse assim: tá, esse câncer era só um capítulo do meu livro de vida. Eu vou virar esse capítulo. Você sempre teve isso na sua cabeça, no seu coração? Sempre, sem eu saber. Sim. Inconscientemente eu já tinha isso. Eu sabia que era só uma fase. Que eu ia passar por aquilo. Eu não sabia. E hoje eu olho pra trás assim, eu falo assim: gente, eu tô com a minha filhinha, passeando num carrinho. Eu tô igual uma muambeira entrando na Shopee, na Shein, comprando tudo coisa de bebê, gente. Antigamente, eu tava preocupada se eu podia engravidar. A fé mudou pra você? Eu já tinha muita fé. E agora, então, menina, eu já fui procurando tudo quanto é coisa. Eu fiz sessão de reiki com Carlos Bonon. Eu sou evangélica, mas já fui pra tudo quanto é fé. Eu já comecei a fazer assim, tipo, juro pra vocês, gente, de eu parar assim, quando eu tô estressada, de eu literalmente parar, fechar o olho. A respiração 4, 2 e 6. Eu tenho controle sobre mim.
eu vou me acalmar agora, eu vou passar por isso e vai dar tudo certo. Eu já passei por coisas piores. Você acha que isso vai tirar minha paz? Não. Isso é só uma fase que eu tô passando. Eu comecei a carregar isso como problemas do trabalho, problemas da vida, um estresse, qualquer coisa. E eu juro pra vocês, eu juro pela vida da minha bebê, eu nunca mais tive as dores do ombro que eu tinha. Eu tinha direto assim, dor no ombro de estresse, de coisa, aquele olhinho pulando, aquela coisa. Não tive mais. A gente esquece, né? Eu acho que o dia a dia toma conta muito da nossa mente, do nosso emocional. Eu trabalho emocional. com construção civil. A construção civil não é um tipo de trabalho que você tem estresse às vezes. É todo dia. Todo dia. Não sei por que eu escolhi isso. Podia estar vendendo milho na praia, vendendo miçanga. Teria paz. Mas eu escolhi poeira de obra mesmo. Mas quando você fala sobre fé, eu acredito muito. Eu acho que Voz das Mães, ele tem tudo a ver com isso, né? Porque Voz das Mães nasceu de um dia que eu tava tomando banho e eu ouvi Deus falando comigo que eu precisava criar um projeto chamado Voz das Mães. Eu nem imaginava o que seria isso. E diante de toda a gestação do Vini, onde eu ouvia de todos os médicos que ele ia morrer assim que ele nascesse, ao invés de acreditar nisso, eu acreditava no diferente. Eu sentia meu filho mexer dentro de mim, eu falava, não existe essa possibilidade. E eu falava isso para os médicos. E quando eu vejo testemunhos como o seu, eu falo que aqui a gente não fala sobre a religião. A gente fala sobre fé, sobre Deus. E é isso, é o que você trouxe agora. Porque às vezes é um reiki que vai te ajudar. Mas a gente tem um caminho da fé ali, uma maternidade atípica. Eu nunca encontrei nenhuma mãe que não acreditasse em Deus. E eu acho que Deus, ele traz essa missão pra gente, coloca realmente no nosso coração o que colocou no seu e vai te dando sinais, né? Eu não. Engraçado, era sempre um sentimento de paz. Sim. Em nenhum momento, assim, eu tive dúvidas, não sei porquê. Eu já sentia que aquilo ali ia dar certo, sabe? Eu olho hoje pra minha filha, ela olhando pra mim, sorrindo. E. Gente, não tem. Se eu tivesse programado, não teria sido tão perfeito. Se eu tivesse programado, não teria sido tão perfeito. E sobre a situação do câncer, por exemplo, hoje eu tô tendo um orgulho, assim, de contar a história pra você, mas quando eu tive o câncer, eu fiz um leve postzinho, porque eu fiquei desaparecido um tempo, fiz um leve post falando sobre o processo, mas eu nunca falei sobre ele. Eu nunca contei realmente sobre o câncer. Porque eu sentia no meu coração de que eu ia vivenciar alguma coisa grande, que depois que eu fechasse esse capítulo, aí eu poderia falar sobre o que eu vivi. Tanto que é a primeira vez que eu tô falando sobre, assim, o câncer mesmo que eu tive, a barriga solidária, a alegria de ser mãe, mesmo não gerando na minha barriga, porque agora eu senti que eu acho que era pra eu passar por tudo isso. Sim. Então eu não fiquei fazendo como um monte de gente às vezes faz, que teve alguma coisa e fica postando, fica falando, não. Eu achei que eu precisava vivenciar aquilo, porque aquilo tava me ensinando algo, tava me direcionando e tava fazendo, de repente, me tornar um ser humano diferente. Eu acredito que tudo que a gente passa, de coisas boas para coisas ruins, elas têm algum tipo de ensinamento pra gente. Se você puder absorver tudo do bom e agradecer, ótimo. E tudo do ruim, você aprender, é melhor. Isso é importante, porque às vezes a gente tem mania de passar por uma situação ruim e dramatizar a situação. A maioria das pessoas. Exato. E aí, tentar um acolhimento até com as pessoas próximas de como você tá passando por isso. Quando você contava tudo que você tava vivendo, como que era a recepção das pessoas? Então, aí que tá. Eu até me afastei um pouco pra escolher vivenciar aquilo. Me afastei um pouco, assim, pra eu viver aquilo comigo. Era eu, meu marido, dentro de casa. Eu escolhi vivenciar aquilo. Porque é uma coisa diferente, então você ficar toda hora ter que dar satisfação para as pessoas é cansativo. Sim. Quando eu perdi o primeiro processo da tentativa de gestação, eu tinha contado para algumas pessoas. Aí você ficava sem graça de responder. A segunda, eu também contei para algumas pessoas também. Aí a terceira foi quando a gente fez a promessinha e foi quando deu certo. Mas você acha que as pessoas têm a noção do que é uma perda gestacional, mesmo não sendo na sua barriga? Do seu sentimento? Gente, eu chorei tanto que eu não sei explicar. Eu tive o primeiro, vou ser bem sincero, o primeiro foi um susto, mas eu aceitei porque como era uma situação diferente, o corpo demora uma adaptação, meio que foi aceitável. Tá. Mas a segunda foi bem complexo.
Tipo assim, eu fiquei em estado de choque. Eu não saí de casa pensando, meu Deus. Tipo assim, eu achei que era só o primeiro. Ai, meu Deus, agora por isso que eu escuto alguns amigos, algumas pessoas falando que estão há 3, 4, 5 anos tentando. Não, mas eu não vou passar por isso, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas assim, eu confesso que deu aquele frio na barriga, assim. Aí na terceira vez, menina, a terceira vez tinha dia que eu ficava assim, eu parava, ficava fazendo oração, conversando com Deus, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu já ficava imaginando, brincando com ela. Eu falava, já sei, quando eu for comprar a Barbie dela, a primeira Barbie dela, eu vou comprar 2, porque eu vou brincar junto com ela. Porque eu vou ser a melhor amiga dela, e tal, tal, tal. Aí depois eu falava, Claudinha, por que você tá pensando isso? Gente, a bebê nem nasceu. Mas eu acho que isso já era o meu sentimento, já imaginando o que eu faria com a minha filha. E eu tenho 4 sobrinhos homens, então eu sempre falava que eu queria ter um menino. Mas daí, como eu tinha 4 sobrinhos homens, eu falava, ai Deus, o Senhor já tá fazendo um milagre na minha vida. Mas se eu puder escolher, o Senhor deixa eu escolher uma menina, por favor. Programando tudo já. Veio uma menina, Claudinha. Isabela, Isabela. que vem Princesinha. da Bíblia de Isabel, que é consagrada a Deus. Eu tô muito feliz de poder contar a tua história. Eu acho que Deus tem grandes coisas na tua vida. Amém. Obrigada por você compartilhar, principalmente pela primeira vez aqui. A gente, Voz das Mães é isso. Eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar outras mães que também têm o sonho de engravidar e às vezes não podem, não conseguem. E acham que a barriga solidária é algo que é de outro mundo, algo que vai dar medo. E acho que elas vão poder olhar a tua história e ter mais coragem. Gente, você que é mãe, que já tá há alguns anos tentando e você tá desanimada, tá triste, às vezes você tem alguém perto de você que você pode ajudar de alguma forma, de repente, sabe? Porque às vezes essa pessoa, às vezes também precisa de alguém. E você precisa dela. Então, assim, por que não tentar? Às vezes você sabe, se prontificar a ser uma pessoa para ajudar. Olha, eu vou te ajudar com isso, com isso. Você me ajuda com isso. Eu acho que é uma troca bacana. Eu acho que é uma coisa assim, sabe, pra vida. E às vezes você acha que você não vai conseguir ser mãe. Se você procurar direitinho, procura depois no Google, vai lendo sobre barriga solidária. Você vai ver que hoje muitas pessoas, você às vezes que teve eu não sei o nome daquela, algum processo no óvulo que você não pode engravidar, você teve que abortar e às vezes teve algum processo durante um aborto, você não pode mais engravidar. Você às vezes pode escolher um óvulo de uma moça parecida com você. Ah, eu sou negra, eu sou branca, eu sou loura. Tem algum óvulo de uma pessoa parecida comigo? E aí você pode pegar o esperma do seu marido, fazer a fecundação e fazer numa barriga de uma outra pessoa. Gente, vai ser a sua filha, o seu filho? Vai ser a sua filha, o seu filho? Então, assim, eu acho que hoje tem tantos caminhos para você conseguir chegar no seu sonho. Não foca numa coisa só, não. Não tá dando certo? Tenta fazer uma curvinha, vai pro outro lado, procura saber. Porque se você tiver fé, tudo vai aparecer até você. Tudo vai vir até você. Você foca naquilo, acredita naquilo, sabe? Já imagina tudo aquilo. O que você vai fazer? Ai, vou fazer um piquenique. Já começa a imaginar tudo, que aquilo vai atraindo pra você de uma forma tão linda, que depois você vai ver que você vai estar fazendo aquilo do mesmo jeito que você imaginava. Que é o que tá acontecendo comigo. É isso. Eu ia pedir pra você, aqui ó, Claudinha, deixa uma mensagem para as mulheres que têm o sonho de ser mãe. Já deu, entendeu? Não precisei nem falar, viu? O Pai do Céu constrói do jeito certo. Meu amor, obrigada mesmo por você estar aqui. Eu agradeço a Deus por ter feito tudo isso na minha vida. Eu agradeço a Deus por ter me ouvido. Eu agradeço ao meu marido por ter sido meu companheiro. Eu agradeço a minha cegonha maravilhosa, linda. Eu agradeço às pessoas que acreditaram em mim. Ao Dr. Isaac. Aos meus médicos. Aos médicos do processo do câncer. A doutora Rafaela. Gente,
Ai, meu Deus do céu. A pessoa começa até a esquecer, assim, os nomes, de tão nervosa que eu tô. Mas eu agradeço todos os anjos. Não foram pessoas que Deus colocou na minha vida. Foram anjos disfarçados. Cada um ali com a sua asinha que veio e foi direcionando para que tudo acontecesse de uma forma tão perfeita que nem se eu desenhasse, se eu escrevesse tudo como era para ter sido feito, seria tão perfeito. Então, assim, eu acho que eu só tenho que agradecer a todo o processo, ao meu médico maravilhoso. Ai, que gestação linda, gente. Vai aparecer um videozinho aí pra vocês. Foi tudo tão perfeito que acho que se eu agradecesse aqui, como eu falei no vídeo, se eu agradecesse a minha vida inteira, ainda seria pouco. Ainda seria pouco. Então, obrigada. Obrigada por eu hoje estar aqui sentada. Em primeiro lugar, pela palavra mãe. Eu sou mãe, gente. A voz das mães, eu sou mãe. Agradecendo e contando a minha história num podcast, dizendo a voz das mães, onde o médico uma vez falou pra mim que eu não teria filho. Você não vai ser mãe. Não sei por que você tá tentando. Você sabe que você não pode, você não vai ser mãe. Eu queria muito que você visse esse vídeo. É isso. Eu queria muito que você visse esse vídeo. E que os médicos aprendam a ter um pouco mais de empatia, né? Eu espero que você tenha gostado, se emocionado. E compartilha com outras mães. Existe às vezes uma mãe que tá do seu lado, que tem o sonho de ser mãe, que precisa ouvir essa história. Ou então que precisa acreditar um pouco mais em Deus e ter um pouco mais de fé. Aqui no Voz das Mães, o que a gente fala sempre é sobre fé e sobre Deus. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de curtir, compartilhar. Segue a Claudinha nas redes sociais, tá aqui embaixo. E é isso, não se esqueça de se inscrever na nossa plataforma da Acesse-me. Se Deus quiser, quando for lançado esse episódio já vai estar no ar, mas se não tiver, já se inscreve pra você não perder nada. E até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser